Bom dia, venho aqui então analisar a Jerónimo Martins, foi o título escolhido no meu blog para análise semanal, e trago-vos uma perspectiva realmente daquilo que aconteceu neste bear market, mas trago-vos uma perspectiva geral, porque ao olhar para o gráfico achei interessante fazê-lo. Temos aqui o pico máximo, o valor máximo de Jerónimo Martins em 98, por volta dos 8,5€. Aqui depois um violento bear market, que acabaria, portanto, por terminar nesta zona, fazendo aqui um duplo fundo, digamos assim, por volta de 2002, 2003, enfim, 2004, e que deu depois origem a uma valorização muito grande de Jerónimo Martins. Fez aqui os mínimos por volta de 1€, e depois viria aqui a fazer máximos passado cerca de 5 anos, por volta dos 6€. Isto é uma valorização verdadeiramente importante, e foi realmente um bull market muito interessante, com apenas pequeníssimos períodos de correção. Aqui em 2004, um período de lateralização depois no ano seguinte, aqui mais uma pequena lateralização, mas isto nunca pôs em causa o bull market, a não ser aqui quando realmente foi quebrada esta resistência, que voltámos para trás e houve aqui um pequeno período de indecisão, mas nada que depois não fosse confirmado novamente com a ruptura desta pequena zona de resistência por volta dos 1,80€, perto ali dos 2€. Depois então um bull market. E depois então, é curioso notar que este bear market foi muito mais violento para a Jerónimo Martins do que este aqui que assistimos em 2007, 2009. Aqui quase mais parece uma pequena correção dos ganhos iniciados em 2003, 2004, do que propriamente um bear market. Ainda assim, a Jerónimo Martins acabou por desvalorizar de forma significativa, perdeu 60% desde os máximos até aos mínimos de 2008, e portanto ainda é uma desvalorização significativa. No entanto, quem tinha comprado em 2004 e manteve as ações em carteira, acabou e continua a ter uma valorização bastante interessante. Neste momento, parece-me que Jerónimo Martins está em bull market novamente de longo prazo. Isto porquê? Porque realmente a quebra desta zona de resistência nos 4,60€ e esta quebra em alta, e o facto de se manter acima dessa zona já há algumas sessões, e neste caso desde maio deste ano, leva-me a pensar que realmente temos condições para vir a médio prazo testar esta zona de resistência e depois eventualmente até ir mais além e tocar nos máximos do título. Esta era a zona que podia ditar realmente a manutenção do bear market, e eventualmente aqui um pouco mais abaixo era uma zona de potencial forte resistência, mas de facto foi quebrado sem grande dificuldade, e aqui esta ruptura em alta também acabou por surgir sem grande problema, também favorecido porque estávamos numa altura em que os mercados estavam a subir, mas o que é certo é que não houve aqui grande resistência. Agora sim, estamos a lateralizar e a andar em cima do suporte. Interessante notar, quando se puxa o gráfico, isto realmente dá a ideia da possibilidade de vir a ativar um head and shoulders. Faria aqui o primeiro ombro, depois aqui a cabeça, depois aqui o segundo ombro, mas este head and shoulders só seria ativado, enfim, na quebra em baixa desta zona de suporte, mas não tem uma configuração técnica à qual eu lhe atribuiria muito valor. De toda a maneira, estar atento, porque realmente a quebra em baixa
aqui deste suporte dos 4,60 facilmente leva o título aqui a esta zona dos 4,30. Por outro lado, outra coisa que poderia acontecer na quebra em baixa desta zona é o facto, e isso é importante estar atento a esses pormenores, é o facto de não termos aqui zonas de suporte significativas. Esta subida iniciada em março, na altura em que os índices reagiram aos mínimos do ano, foi muito rápida, foi muito íngreme. A Jerónimo Martins teve dias muito grandes de valorização e, portanto, não há aqui grandes zonas de suporte caso haja ruptura em baixo ou quebra em baixo desta zona de suporte. Há aqui esta zona, conforme já disse, depois haverá aqui um pouco mais em baixo e depois toda esta zona aqui é de suporte, mas de facto não há muitas zonas, e caso o título inverta para baixo, a queda pode ser muito importante e muito rápida. Aliás, é de notar que quando quebrarmos em baixo esta zona de suporte, em 1, 2, 3, 7, 8 sessões, portanto em 2 semanas, o título chegou a desvalorizar 50%. Portanto, é necessário estarmos atentos nestes títulos, quando não existem, quando as subidas são muito íngremes, as correções também podem ser muito rápidas e para quem não tem stops automáticos ou eventualmente foi de férias e não tem possibilidade de fechar posições, pode realmente ter surpresas muito desagradáveis. De toda a maneira, o suporte nos 4,60 tem aguentado, o caminho parece-me ascendente. Temos aqui depois uma pequena zona de resistência por volta dos 5,30 €, 5,60 €, portanto toda esta zona aqui é de resistência, e depois acima disso temos realmente os máximos. Portanto, quem está logo na Jerónimo Martins, não vejo realmente motivos de preocupação enquanto estivermos acima desta zona de suporte. Abaixo disso poderá de facto haver uma correção significativa deste movimento ascendente, que apesar de tudo, desde os mínimos de março até aos níveis atuais, teve uma valorização já superior a 50%, portanto já deu um ganho bastante interessante para quem conseguiu detectar este pequeno duplo fundo, e que depois o caminho realmente foi sempre ascendente, também suportado pela tendência geral dos índices. Neste momento, portanto, estamos em bull market parece-me de longo prazo, com a quebra em alta desta zona de anterior resistência e agora suporte, e portanto temos que observar só este nível. Só a quebra em baixa desta zona pode pôr em causa este movimento ascendente e uma ida, portanto, a esta zona de resistência e depois a esta aqui mais acima, podendo depois então sim dirigir-se e fazer novos máximos. Portanto, é um título muito bull neste momento, tendo só que observar realmente aquele suporte a 4,60. Neste momento não há muito mais a dizer sobre o título. São estas as grandes zonas, são estes os sinais que podemos esperar. Abaixo dos 4,60 podemos de facto ir muito para baixo e de uma forma rápida, enquanto estivermos acima o caminho será certamente e em princípio ascendente. O resto de um bom dia e bons negócios. Obrigado por quem me acompanha.